Bom, dando continuidade aqui à nossa conferência aqui já gravada em vídeo, a gente vai começar essa segunda parte falando e perguntando para você que sistema ou subsistema de saúde você faz parte, né? Como é que você se relaciona dentro do sistema de saúde ou do subsistema de saúde. Então, dentro de qualquer sistema vai ter sempre o financiador. Quem é o financiador? É aquele que paga os processos que acontecem no sistema. Vai existir o provedor, o prestador, né, que quem realiza o serviço. Então, uma consulta médica, por exemplo, o provedor, o prestador, é o profissional de saúde, no caso médico, que realiza o serviço. Quem gerencia o serviço ou os processos? Então, existe um gestor. Por exemplo, se for no hospital, existe um diretor, uma diretoria, né, hospitalar, ou um administrador do hospital. E assim por diante, de uma clínica, de uma clínica de imagem e assim por diante, né? Quem é que, no final das contas, recebe o serviço? É o usuário, o paciente, o cliente, né? Isso é utilizado de maneira intercambiável. E quem é que recebe o pagamento? É o provedor ou o profissional de saúde, o funcionário, né, de uma determinada clínica ou hospital. Então aqui são os termos mais técnicos e a gente ou qualquer pessoa está enquadrado em algum momento em um desses aqui. Ou nós somos pacientes, ou nós somos médicos, né, prestando serviço, ou nós financiamos, por exemplo, com os impostos, né, e podemos ser mais do que uma coisa ao mesmo tempo, certo? Então vamos para frente. E aí eu queria colocar um segundo diagrama aqui, né? No início dos serviços médicos, como é que era feita então a situação? A situação entre um profissional de saúde, provedor, e um paciente era bastante simples. O provedor realizava um serviço, o paciente recebia esse serviço e pagava ao provedor. Então essa é a circunstância mais simples que ainda ocorre hoje, logicamente. Então, se você, por exemplo, quer receber, né, um serviço de saúde de um profissional, médico ou fisioterapeuta, enfermeiro e assim por diante, você pode simplesmente pagar, e é o que a gente chama de particular. A gente paga diretamente ao provedor. Só que o tempo foi passando e as complexidades dentro das cidades, dos países, foi aumentando. E o que aconteceu é que uma terceira entidade entrou nesse jogo, né, de relacionamento. Então existe o provedor, existe o paciente, mas existe agora o que a gente está chamando de seguro de saúde. Certo? Esse seguro de saúde ficou no meio entre o pagamento do paciente e o provedor. O provedor é quem faz o serviço. Então o paciente paga um certo seguro, o seguro vai e paga ao provedor, né? Seja qualquer profissional de saúde ou serviço. Então quem é esse seguro de saúde? O seguro de saúde pode ser governo, né? Através dos impostos a gente paga o governo e o governo presta um serviço. Como é que ele presta o serviço? Pagando os salários, por exemplo, dos funcionários e eles realizando o serviço. Ou pode ser, logicamente, um seguro de saúde privado, né? Então, como a gente chama o plano ou seguro de saúde. Então, o seguro de saúde privado, olhando só para esse lado rapidamente, ele se configura em seguro de saúde ou plano de saúde. Daqui a pouco a gente diz qual é a diferença. E o público, que seria, no nosso caso do Brasil, o Sistema Único de Saúde. Então, a parte privada, apesar de ter uma ligação com o Sistema Único, né, ela é entendida separadamente como complementar, como suplementar, a gente vai ver. E aqui, seguro de saúde e plano de saúde, tem uma diferençazinha bem simples, que plano de saúde normalmente é um serviço onde você tem uma rede assistencial. O que é que significa isso? Profissionais, clínicas que estão lá já fazendo parte dentro do plano, e dentro dele é que você, como um usuário do plano, um cliente, utiliza o serviço. E o seguro de saúde é uma situação como outro seguro qualquer. Você paga um seguro, mas você tem liberdade de escolher para onde é que você vai, né? Então a diferença bastante simples seria essa. Se a gente for mais na frente, e eu queria só lembrar aqui com esse slide que o sistema privado ele é considerado um subsistema. Ele está ligado ao Sistema Único de Saúde de maneira suplementar e ele é regulado pelo governo através de uma agência nacional de saúde suplementar, a ANS. Então ele não fica solto, digamos assim, no laissez-faire, né? Ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que ser regido por regulamentos, leis que o sistema
Único de Saúde, junto com, logicamente, o governo, o Estado, estabelece, ok? E aí, vamos esclarecer mais alguns termos, né? Dentro dessa circunstância, a gente já tendo a ideia de onde é que a gente está dentro desse sistema, a gente tem que ter a ideia também de qual lugar e o que é que aquele lugar representa. Então, por exemplo, o que a gente chama de serviços assistenciais de saúde, né? Serviços assistenciais de saúde significam exatamente os centros de saúde da família, né? Aqui tem alguns sinônimos: unidade de saúde da família, unidade básica de saúde da família, centro de saúde da família. Né? Você tem as emergências, os hospitais dia, né? Ambulatórios de especialidades, por exemplo, o NAMI é um ambulatório de especialidades, né? Temos as unidades de tratamento intensivo, as UTIs, os centros de exames complementares. O NAMI também vem se enquadrando aqui como centro de exame complementar, porque tem imagem, tem patologia clínica e tem laboratórios também envolvidos em seus serviços. E temos os consultórios particulares, aquele que é da livre iniciativa de um profissional liberal, que é o médico. O médico pode abrir seu consultório particular e começar a fazer os seus atendimentos, seus serviços, no final, serviços assistenciais, ok? E aí, os prestadores de serviço são os profissionais, então, que estão lá na ponta, são os que atendem, são os que cuidam, são os que recebem na emergência as pessoas e cuidam, tratam, dão alta, né? Então, os profissionais de saúde da ponta nos vários pontos de assistência à saúde. Quais pontos? Esses que a gente já mencionou: hospitais, clínicas, né? Centros de diagnóstico, laboratórios, centros de tratamento, e aí entram outros centros especializados, né, de tratamento, como diálise, né? Centros de hemodiálise ou de fisioterapia, né? E assim por diante. Passando mais na frente, então, existe então a necessidade de um gestor, né? Nesses locais onde existe grande quantidade de profissionais e de insumos, é necessário um administrador, sem sombra de dúvida. E aí você tem administradores nas entidades da área pública e também no privado. Então, o Ministério da Saúde é o grande gestor nacional dos serviços de saúde, dentre outras coisas. As secretarias estaduais de saúde estão no âmbito do Estado, logicamente, e as secretarias municipais no âmbito dos municípios. Na parte privada, né, são quem são os gestores? Então, as empresas de seguros e planos de saúde, de certa forma, gerenciam e administram os serviços de saúde, muitas vezes, né? Inclusive com auditorias, controle de qualidade, assim por diante. E os próprios prestadores de serviço, né? Por exemplo, se um médico tem uma clínica particular, ele, se for sozinho, que ele trabalha nessa clínica, ele mesmo atendendo, ele é o próprio gestor, não é? E financiador, né, quase finalizando essa parte, pode ser o público, todos nós, através dos impostos, a gente financia todo o processo do sistema de saúde, ou através de pagamento mesmo, como se fosse um bem de consumo. Então você compra um seguro de saúde ou compra, né, um plano de saúde e fica pagando ele todo mês para ter direito aos serviços de saúde prestados por eles, né, ou oferecidos por eles. Ok? Então esse slide aqui, ele de certa forma faz um resumo do que a gente acabou de abordar nessa segunda parte do vídeo da conferência. Então um abraço.